Olá, quarto ano. Hoje vamos falar sobre a coleta de lixo, tá bom? Então, nós vamos pegar o livro na página 201, livro de ciências, módulo 4, página 201, tá? Todo mundo abrindo o livro para a gente poder dar início. Então, vamos observar esse cartoon que está aí. O homem falou: vou jogar mais um pouco de lixo aqui no rio. Acho que não vai prejudicar ninguém. Cuidar do ambiente é dever de todos. Colabore diariamente para cuidar dos ambientes que você frequenta. Então, nós temos que cuidar do ambiente. Nós não podemos jogar água nos rios, lixo nos rios, na rua. Não. Para isso existe a coleta seletiva de lixo. O lixeiro passa 3 vezes na semana na nossa rua para a gente jogar todo o material que não é necessário para a gente, tá? Depois, esse lixo vai para lixão ou para outro lugar. Tem pessoas que pegam, que reciclam muito material que a gente joga fora, não é? Então, que problemas ambientais está aparecendo nesse cartoon? O que vocês estão observando aí? Esse monte de lixo no rio está causando o quê? A poluição, não é? Está causando uma poluição nos rios. E isso pode prejudicar a nossa saúde, pode prejudicar o meio ambiente, pode prejudicar os animais, não é? Muitas coisas são prejudicadas por causa disso. Em sua opinião, a atitude do personagem no cartoon está correta? É correto jogar o lixo no rio? Não, né? Porque o lixo polui os rios, polui o ambiente, polui as águas, não é? Você acha que existem pessoas que pensam como o personagem do cartoon? Em caso afirmativo, o que poderia ser feito para que essas pessoas mudassem de atitude? Né? Tem muita gente que joga lixo na rua, lixo pela janela do carro, não é? Nos rios, mas isso não é correto, né? A gente tem que pensar que nós somos um povo educado, que contribuímos com o meio ambiente, não é? Com a limpeza das vias. Então, a gente não deve jogar nada nas ruas nem nos rios. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que você e seus familiares produzem os dias? Para onde é encaminhado todo esse lixo? Diversas atividades que realizamos no dia a dia resultam no descarte de embalagens plásticas, caixas de papel, potes de vidro, latas de metais, restos de alimentos, entre outros. Esses materiais são chamados de resíduos sólidos, tá bom? São resíduos sólidos. De acordo com dados de 2017, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cada brasileiro produz mais de 1 quilograma de resíduos por dia. Então, cada um de nós produz mais de 1 quilo de resíduos, de lixo por dia. Então, a gente tem que saber descartar esse lixo. Não pode jogar na rua, em qualquer lugar, em terreno baldio. Não. Tem que esperar a coleta de lixo, passar na rua e recolher, tá? Então, ó, os resíduos sólidos devem ser descartados, recolhidos e destinados a locais adequados. Observe aí esse desenho. Em alguns municípios, há locais com coletores seletivos para rejeitos, plásticos, vidro, metal e papel. Cada tipo de material é descartado separadamente, de acordo com sua constituição e no recipiente adequado. A coleta seletiva recolhe os materiais que podem ser reciclados e os encaminha a locais adequados, como usinas de reciclagem. Então, às vezes a gente não vê na rua aqueles rapazes pegando material, garrafa, latinha, papelão na rua. Então, eles pegam aquilo, vendem, e esse material vai para uma usina de reciclagem, onde lá elas são
é tudo separado, né, para poder fazer uma reciclagem e construir materiais novos. Os resíduos de papel, plástico, vidro ou metal podem ser reciclados, devem ser separados para a coleta seletiva. É importante manter as lixeiras sempre tampadas para evitar que animais sejam atraídos pelos resíduos e também para evitar o acúmulo de água. Os resíduos que não podem ser reciclados ou reaproveitados devem ser separados para a coleta comum. Em geral, a coleta comum é realizada por caminhões especializados e de responsabilidade da prefeitura. Nas usinas de reciclagem, os materiais da coleta seletiva passam por diferentes processos para que a matéria-prima seja utilizada na fabricação de novos produtos. Os resíduos sólidos que não podem ser reciclados nem reaproveitados são encaminhados ao aterro sanitário. Nesses locais, os resíduos são depositados sobre uma camada impermeável para evitar a contaminação do solo e cobertos por uma camada de solo para não atrair animais e evitar mau cheiro. Durante a decomposição dos resíduos, são formados gases que são eliminados do aterro por meio de chaminés. Alguns desses gases podem ser armazenados e utilizados como combustíveis em indústrias. Os aterros são formados por várias camadas de solo e resíduos intercaladas, como uma camada de rocha e material impermeável. Essas camadas auxiliam a coleta dos líquidos e gases e impedem a contaminação das demais camadas do solo. Há também a formação de um líquido poluente chamado chorume, que é recolhido e passa por um tratamento para não poluir o ambiente. Na página 204, nós temos a produção e coleta de resíduos sólidos no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2017 foram produzidas diariamente 214.868 toneladas de resíduos sólidos por dia no Brasil. Desse total, 196.050 toneladas de resíduos sólidos foram coletados por dia. Observe o gráfico. Lembra que nós estudamos lá em matemática o gráfico? Tá vendo aí o gráfico? Mostrando a quantidade de resíduos sólidos por tonelada por dia. Tá vendo aí? A quantidade na região sudeste, onde se recolhe mais. Em 2017, mais de 75% do local de lixo do total de lixo produzido por dia foi coletado em todas as regiões brasileiras. No entanto, a quantidade diária de resíduos sólidos que não foi coletada neste mesmo ano supera 18 mil toneladas. Essa realidade é preocupante, tanto por ponto de vista ambiental quanto social. Está vendo aí o caminhão da coleta? Qual região brasileira produziu e coletou maior quantidade de resíduos sólidos por dia? Aí no nosso gráfico. Foi a região Sudeste. E qual delas coletou a menor quantidade de resíduos sólidos em relação à quantidade produzida? Foi a região Norte. Explique com suas palavras a última frase do texto apresentada acima. A frase foi a seguinte: essa realidade é preocupante, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, né? Porque pode prejudicar o ambiente, mas também pode prejudicar a nossa vida, né? A sociedade. A gente andar nas ruas está cheio de lixo, não é? Então, na página 205, vocês têm um exercício para fazer e na 206. Vamos lá. Na 205, converse com seus pais ou responsáveis sobre os resíduos sólidos gerados e descartados na residência onde vocês vivem. Em seguida, responda as questões abaixo. Número 2. Ligue cada sentença apresentada na coluna da esquerda à palavra que substitui o pontinho e completa a sentença corretamente. Então, vamos lá. A
recolhe materiais que podem ser reciclados. A quê? A coleta comum, a coleta seletiva, isso, a coleta seletiva. Os são locais adequados à decomposição de resíduos sólidos, como eu falei lá atrás, que tem uma camada impermeável. Isso, os aterros sanitários. Os resíduos que não podem ser reciclados são separados para isso, aquilo que a gente não pode reciclar, eles são levados pela coleta comum. O é um líquido formado pela decomposição da matéria orgânica, aquele líquido que sai, às vezes até o caminhão do lixo, quando passa, quando ele prensa o lixo, sai aquele líquido de dentro do caminhão. Aquele líquido é chamado de chorume. Na número 206. Em vários locais do Brasil, os resíduos sólidos são descartados de qualquer maneira, de maneira incorreta, né? Diretamente sobre o solo e a céu aberto, atraindo animais que podem transmitir doenças. Esses locais são chamados de lixões, tá? Lixões, não é aterro sanitário. Aterro sanitário é apropriado para recolher o lixo. Esses lixões, não. Quais são os possíveis problemas ambientais causados pelos lixões? Quais serão os problemas ambientais? O que acontece? Lá nos aterros sanitários, o que eu falei? Tem uma camada impermeável, o lixo é depositado ali em cima e depois é coberto com solo, não é? Para não atrair animais. Nos lixões, não. Os resíduos são depositados diretamente no solo, tá? Contaminando e podendo contaminar o solo, contaminando Ih, meu Deus, espera aí, gente. Os resíduos são depositados diretamente no solo, contaminando e podendo contaminar fontes de água subterrâneas, né? E escorrer, não é? Para rios, lagos e mares. Então, quando ele é depositado lá nos aterros sanitários, tem material impermeável, eles depositam o lixo e depois eles colocam o solo por cima. Então, ali, quando vai fazendo a incineração, vai saindo os gases que são até aproveitados por algumas indústrias. Quando é no lixão, não. No lixão, eles jogam o lixo em qualquer lugar, em cima do solo, ali. Ele contamina o solo. Se tiver alguma fonte de água subterrânea, contamina a fonte, e aquele líquido que escorre, que eu te falei ainda agora, que era o chorume, o que acontece? Ele pode escorrer para os rios, né, lagos e mares, contaminando a água. Muitas pessoas chamadas catadores trabalham nos lixões, recolhendo determinados tipos de materiais. Quais os riscos que essas pessoas estão expostas? Elas estão expostas a vários tipos de doenças, Podem contrair muitas doenças por causa do contato com o lixo e com animais transmissores de doenças, e podem se ferir, às vezes, algum material cortante, né, um pedaço de vidro que jogaram no lixo, então, na hora de recolher, ele pode se ferir com esse material, então é muito perigoso. Por que os aterros sanitários são menos prejudiciais ao ambiente e aos seres vivos quando comparados com os lixões? O que eu acabei de explicar lá? Que os aterros sanitários, eles têm um material impermeável e ali eles colocam o lixo, não é? E nos lixões não, o lixo é depositado diretamente sobre o solo, não é? Então, gente, isso é muito importante. A gente tem que lutar muito para a sobrevivência do nosso meio ambiente, né? Então, o que acontece? Além disso, os produtos gerados pela decomposição dos resíduos, como gases e chorume, têm destinação e tratamento adequados, o que evita a contaminação do ambiente. Isso lá onde eu falei, lá atrás, não é no lixões, lá nos aterros sanitários, né? Tem tudo isso. Então, obrigado, gente. A aula sobre lixões foi dada. A nossa próxima aula vai ser sobre a atmosfera terrestre, tá bom?
Estamos lá na escola, a hora que vocês quiserem ir, estamos lá esperando por vocês. Ok? Obrigado. Beijo, beijo, beijo para todos.